Jerusalém. O próprio nome evoca um sentimento de admiração e reverência, uma cidade gravada na consciência da humanidade, um lugar onde o passado e o presente se encontram. É um local onde a história e a fé se entrelaçam de maneira única, onde os ecos de impérios passados se misturam com as orações dos fiéis, criando uma atmosfera de profunda espiritualidade. Jerusalém é uma cidade de imensa importância histórica e religiosa, uma cidade sagrada para três das maiores religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Cada pedra, cada rua, cada monumento tem uma história para contar. Por milênios, Jerusalém tem sido uma encruzilhada de civilizações, um ponto de encontro de culturas e tradições, um local de peregrinação e conquista, de paz e conflito, onde a história é escrita e reescrita continuamente. Sua história é de notável resiliência e perseverança, um testemunho do poder duradouro da fé e do espírito humano, que se manifesta em cada canto da cidade. É uma cidade que testemunhou a ascensão e queda de impérios, a passagem de gerações, o nascimento de religiões e a luta constante pela paz e coexistência, um palco de eventos que moldaram o mundo. Jerusalém é uma cidade de contrastes marcantes, um lugar onde tradições antigas se encontram com as realidades modernas, criando uma harmonia única. É uma cidade onde o peso da história é palpável, onde cada pedra parece sussurrar histórias do passado, onde cada esquina guarda segredos de tempos antigos. Mas também é uma cidade vibrante e cheia de vida, um lugar onde diferentes culturas e religiões convergem, criando uma tapeçaria única e dinâmica da vida cotidiana. No coração do Oriente Médio, aninhada entre colinas, está uma cidade que cativou corações e mentes de pessoas por séculos. Esta é Jerusalém, uma cidade de profunda significância, uma cidade diferente de qualquer outra, onde o passado e o presente coexistem em uma harmonia complexa, uma cidade que continua a inspirar e fascinar, uma cidade que é verdadeiramente um tesouro da humanidade. A história de Jerusalém abrange milênios, uma tapeçaria tecida com fios de conquista, destruição e renascimento. Desde os tempos antigos, esta cidade tem sido um ponto focal de fé, cultura e poder. Sua localização estratégica na encruzilhada de antigas rotas comerciais a tornou um prêmio cobiçado por impérios. Comerciantes e exércitos passaram por suas portas, trazendo consigo influências de diversas civilizações. O rei Davi tomou a cidade dos Jebuseus e a tornou a capital de um Israel unido. Este ato não apenas consolidou seu poder, mas também estabeleceu Jerusalém como um centro espiritual e político. Seu filho, Salomão, construiu o primeiro templo, uma estrutura magnífica que se tornou o centro de adoração judaica. Este templo não era apenas um edifício, mas um símbolo da aliança entre Deus e o povo de Israel. Este período marcou uma era de ouro para Jerusalém, um tempo de prosperidade e devoção religiosa. A cidade floresceu com mercados vibrantes e templos majestosos, refletindo sua importância crescente. A destruição do primeiro templo pelos babilônios em 586 a.C. marcou um período de exílio e desespero para o povo judeu. No entanto, a esperança nunca se extinguiu completamente. No entanto, eles retornaram sob o domínio persa e reconstruíram seu templo, reacendendo sua fé. A reconstrução do segundo templo simbolizou um novo começo e a resiliência do espírito judaico. Os romanos, sob Tito, destruíram o segundo templo em 70 d.C., dispersando o povo judeu e deixando uma marca duradoura na paisagem da cidade. Esta destruição foi um golpe devastador, mas a cidade continuou a ser um ponto de convergência de culturas. Jerusalém ficou sob o domínio de vários impérios, incluindo os bizantinos, persas e, eventualmente, os muçulmanos. Cada império deixou sua marca,
contribuindo para a rica tapeçaria cultural da cidade. A chegada do Islã no século VII a.C. adicionou outra camada à história complexa de Jerusalém. A cidade tornou-se um importante centro de aprendizado e espiritualidade islâmica. O Domo da Rocha, construído pelo califa Umayyad Abd al-Malik, tornou-se um símbolo da presença islâmica e um testemunho da santidade da cidade no mundo muçulmano. Este monumento continua a ser um dos marcos mais reconhecíveis de Jerusalém, atraindo peregrinos e visitantes de todo o mundo. Jerusalém é uma cidade onde três das principais religiões do mundo se cruzam, suas narrativas entrelaçadas ao longo de sua história. Para os judeus, Jerusalém é a capital eterna de seu povo, o local dos primeiro e segundo templos e o ponto focal de suas orações. O Muro das Lamentações, um remanescente do segundo templo, é o local mais sagrado do judaísmo. Para os cristãos, Jerusalém é a cidade onde Jesus Cristo andou, pregou e foi crucificado. A Igreja do Santo Sepulcro, construída no local onde se acredita que Jesus foi crucificado e ressuscitou, é o local mais sagrado do cristianismo. A tradição islâmica reverencia Jerusalém como o lugar onde o profeta Maomé ascendeu ao céu em sua viagem noturna, conhecida como Isra e Mi'raj. O Domo da Rocha, construído no local da ascensão do profeta, e a Mesquita de Al-Aqsa estão entre os locais mais sagrados do Islã. A presença dessas três religiões em tamanha proximidade cria uma dinâmica única e frequentemente desafiadora. Jerusalém é uma cidade onde o fervor religioso e as tensões políticas muitas vezes colidem, tornando-se uma das cidades mais disputadas do mundo. Seção 4, onde as pedras falam. Aspectos culturais e arquitetônicos únicos. O passado longo e histórico de Jerusalém se reflete em sua arquitetura única, uma mistura de estilos que contam a história de impérios e religiões. Cada edifício, cada pedra, carrega consigo as marcas de diferentes épocas e influências, desde os tempos bíblicos até os dias modernos. A Cidade Velha, cercada por muralhas antigas, é um labirinto de ruas estreitas e sinuosas. Essas ruas, que já foram percorridas por reis, profetas e peregrinos, ainda hoje ressoam com a história e a espiritualidade de Jerusalém. Dentro de suas muralhas estão tesouros de diferentes períodos históricos. Estes artefatos e monumentos são testemunhos silenciosos das muitas civilizações que deixaram sua marca na cidade. A Cidadela, também conhecida como Torre de Davi, vigia a Cidade Velha, sua estrutura imponente, um lembrete da importância estratégica de Jerusalém. Esta fortaleza histórica tem sido um ponto crucial de defesa e um símbolo de poder ao longo dos séculos. A Igreja do Santo Sepulcro, uma obra-prima da era bizantina, é um labirinto de capelas e santuários, cada um marcando um evento significativo na tradição cristã. Este local sagrado atrai milhões de peregrinos todos os anos, cada um buscando uma conexão espiritual profunda. O Domo da Rocha, com sua cúpula dourada e mosaicos intrincados, é uma maravilha arquitetônica, um testemunho da habilidade dos artesãos islâmicos. Este santuário não é apenas um marco religioso, mas também um símbolo de beleza e arte. O Muro das Lamentações, com suas enormes pedras herodianas, evoca a grandeza do Segundo Templo e é um poderoso símbolo da resiliência judaica. Este local sagrado é um ponto de encontro para orações e reflexões, onde pessoas de todo o mundo vêm buscar consolo e esperança. A tapeçaria cultural da cidade é tão rica e diversificada quanto sua herança arquitetônica. Os mercados tradicionais, com suas cores vibrantes e aromas exóticos, são um reflexo da diversidade cultural que define Jerusalém. Jerusalém é o lar de uma mistura vibrante de culturas e tradições, refletindo sua história como um caldeirão de civilizações.
Festivais tradicionais e encontros multiculturais celebram essa diversidade, tornando a cidade um mosaico vivo de heranças e costumes. Seção 5. Jerusalém moderna. Uma cidade dividida, uma cidade unida. A Jerusalém moderna é uma cidade de complexidades, lutando com os legados de seu passado enquanto se esforça para criar um futuro compartilhado. A cidade está dividida, tanto física quanto politicamente. Jerusalém Oriental, lar de muitos palestinos, foi capturada por Israel em 1967 e posteriormente anexada, uma medida não reconhecida internacionalmente. O status de Jerusalém é uma das questões mais controversas no conflito israelense-palestino, com ambos os lados reivindicando-a como sua capital. A cidade é um microcosmo do conflito mais amplo, um lugar onde a luta pela paz e justiça é palpável. Apesar dos desafios, Jerusalém também é uma cidade de resiliência e esperança. Pessoas de diferentes origens e religiões coexistem, trabalhando juntas para construir pontes de entendimento. A vibrante cena artística e cultural da cidade serve como plataforma para o diálogo e a reconciliação. Jerusalém, em sua encarnação moderna, é um testemunho do espírito humano duradouro. Uma cidade que busca paz e unidade em meio às complexidades de seu passado e presente.